Oi, gente, tudo bem com vocês? Ótima tarde a você que acompanha a gente aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo e muito obrigada pela sua companhia. A gente está chegando aqui na sua tela com muita informação, muito conteúdo bacana nesta tarde. Hoje tem quadro Sua Carreira aqui no nosso programa com Darlene Bodac, especialista nesse assunto. E hoje nós vamos falar sobre posicionamento profissional. Você sabe como o posicionamento interfere no seu sucesso, no alcance do sucesso? Vamos descobrir juntos como chegar lá. Além disso, nós vamos ter também um bate-papo super importante sobre perfis comportamentais e como eles afetam os relacionamentos. Tudo isso você acompanha a partir de agora aqui no nosso programa. Se você tem alguma dúvida sobre esses temas, quer fazer alguma pergunta às nossas convidadas de hoje, as nossas entrevistadas, você já pode mandar sua pergunta aqui no nosso WhatsApp, DDD 11, número 3337-5886, 3337-5886. Está aparecendo aí na sua tela o número do nosso WhatsApp para que você participe do nosso programa. E é claro que eu sempre lembro que você também pode assistir ao nosso programa no site hittv.com.br. O site está aparecendo aí na sua tela. E siga a gente nas redes sociais, a Hit, o nosso programa, e também a mim, Maria Clara Leite TV, lá no Instagram. Bora começar então falando de carreira. Roda a vinheta. Darlene Bodac, especialista em orientação de carreira, consultoria interna de RH, inteligência emocional e master em programação neurolinguística, já está aqui com a gente para nos ensinar muito mais sobre mercado de trabalho e crescimento profissional. Darlene, bem-vinda ao nosso programa novamente. Boa tarde. Boa tarde, Clarinha. Nossa, estou muito feliz, né? Toda segunda-feira, primeira de cada mês, estar aqui com vocês e poder falar sobre carreira e quanto que ela é importante, né? Um dos pilares mais importantes na nossa vida. Aquilo que traz segurança, que traz conforto, então a gente precisa cuidar de verdade. É isso aí. 2025 é tempo de crescimento profissional para quem está pensando em mudar de empresa, em mudar de carreira. Darlene está aqui com a gente desde o começo do ano, né? Com esse quadro Sua Carreira. A cada mês ela traz dicas sobre um tema diferente e desta vez, junho, é tempo da gente falar sobre posicionamento profissional. Para começar, já explica para a gente o que é isso, Darlene? Bom, junho ainda dá tempo de fazer muita coisa. Temos 6 meses ainda para frente que a gente pode cuidar muito bem ainda da carreira. Então, vamos sair desse olhar do tempo. E quando a gente fala do posicionamento de carreira, né, aquilo que às vezes as pessoas querem falar assim, eu preciso me impor mais na empresa. Só que a imposição, ela é algo sofrido, algo dolorido e altamente negativo, porque é mais ou menos aquele ponto ali querer empurrar alguma coisa goela abaixo. E o posicionamento, ele é super diferente, porque você consegue trazer aquilo que é importante, você consegue dar o recado, colocar um limite, falar um não de um jeito educado e também sem perder ali a dimensão do que você está querendo alcançar. Então, o posicionamento é o lado positivo de você marcar a sua carreira, a sua trajetória e também conseguir a sua promoção, entre outras coisas. Facilita a vida. E para tudo tem estratégia, né, Darlene? É por isso que hoje nós vamos mostrar aqui o que está certo e o que está errado quando o assunto é posicionamento profissional. Então, já vou chamar a nossa primeira tela no ar, por favor. Olha lá, sobre posicionamento profissional, este item está correto. Ter clareza sobre seus objetivos e manter coerência entre discurso e atitudes. E nós vamos explicar melhor esse conceito, né, Darlene? Quando a gente fala sobre comunicar com coerência, o que isso quer dizer?
O comunicar com coerência, ele tem um passo antes de você se expor. O que é o se expor? É eu chegar numa reunião ou até mesmo por um colega, às vezes tem aquele colega folgado, né? E você simplesmente falar o que você está pensando. Qual que é o passo antes? Poxa, se você já percebe que existe uma dinâmica dentro da empresa, desse colega folgado ou de ações, às vezes, de última hora, as emergências constantes, é necessário se organizar, fazer um planejamento. Opa, comece a anotar em detalhes. E o que esse colega folgado sempre está te pedindo? O como ele está te pedindo? Porque normalmente esse colega folgado ele é muito simpático, né? Então, e como que você fala não para essa pessoa sem dizer a palavra não? Tudo isso faz parte desse posicionamento. E a clareza, ela é importante para que você entenda o que você vai precisar falar e o treino é o como você vai falar. O como, ele muda tudo. Então, até quando a gente olha ali o que Simon Sinek fala no Golden Circle, que é o círculo dourado, ele traz o que, o como e o porquê. Então, como que você vai fazer? Porque tudo a gente tem um resultado. O resultado, eu quero colocar um não, um limite nessas pessoas. Mas o que você pensa antes desse resultado? Que daí é o como você vai fazer. Então, isso tudo precisa ter este passo a passo, precisa ter essa organização para ter o sucesso, senão fica aquela coisa, ué, mas o que eu falei para aquela pessoa que ela ficou tão estressada? Não foi o que você falou, foi como você falou. Aí você entra para o lado negativo e não entra no posicionamento. Porque nesse tópico a gente tem também o ser autêntico. Como ser autêntico sem ser agressivo? Ainda mais num caso como esse, com um colega folgado. É o melhor lugar que se tem para treinar. Eu sempre digo que a empresa ela é um grande laboratório para a gente colocar em prática várias ações. Então, entenda como que essa pessoa normalmente folgada, ela pede para você fazer alguma coisa. Ah, olha só, você consegue mesmo, você é tão bom fazendo planilha, você consegue fazer a planilha e tem que entregar daqui 5 minutos. Aí você responde também sorrindo, poxa, você deixou para pedir nos últimos 5 minutos do segundo tempo? Adoraria te ajudar, mas eu estou também com uma planilha aqui para entregar para o seu fulaninho ou para a dona fulaninha, fica para a próxima. Se você me pedir com antecedência, quem sabe? E aí, assim, a gente consegue manter uma postura ética? A política da boa vizinhança, né? Porque a questão ética, ela vem também naquilo que você pode fazer, se é possível fazer e se vai ou não prejudicar a sua integridade. E a forma também como você conversa com essas outras pessoas, utilizando da mesma ferramenta que ela te pede, você também está fazendo um rapport. E dentro desse rapport, a pessoa ela não fica tão incomodada. Ela sente que ela recebeu uma negativa, mas de um jeito suave. Dentro de um bom posicionamento profissional, a gente precisa pensar na nossa imagem também, Darlene? Sim, precisa, porque se você começa a sempre responder o teu colega com patada, com aspereza, às vezes até a famosa grosseria, e não percebendo que a sua comunicação é desse jeito, como é que você vai ser promovido? Como que você vai para um cargo de gestão? A diretoria está vendo o seu trabalho, ela percebe que há rumores também na forma como você se comunica. E é muito provável que também isso é visto, né? Às vezes a gente acha que as coisas na empresa não são vistas, mas tudo é visto, tudo é olhado e precisa ter essa atenção da comunicação, principalmente se você está querendo galgar um lugar maior nessa empresa. E aí, quando a gente fala de galgar um lugar maior ou melhor nessa empresa, é preciso reciclagem, é preciso continuar se desenvolvendo, continuar aprendendo. Sim, a melhoria contínua, ela precisa fazer parte da vida profissional. Porque, e muitos profissionais falam, mas se a empresa quiser que eu melhore, ou que eu cresça, ou que eu estude mais, a empresa tem que investir em mim. Lembrando que você é o seu ativo na sua carreira. Então, a responsabilidade de investimento é do profissional. Cada um tem a sua responsabilidade. Por exemplo, eu sou uma profissional liberal. Eu não posso chegar para o meu cliente e falar, você tem que investir em mim se você quer que eu seja melhor.
E para estar no mercado, todos os profissionais precisam cuidar. Do mesmo jeito que quando você vai viajar com a sua família, você leva o seu carro para revisão. Por que você leva o seu carro para revisão? Porque você quer dar segurança, porque você quer dar conforto, você não quer passar perrengue. E o mesmo você leva para a sua carreira. Lembrando que quando a gente fala de carreira, a gente fala de crescimento técnico e pessoal. Crescimento pessoal são as soft skills. A minha comunicação vai bem, obrigado? A minha liderança, como é que ela está? E essa autoanálise, autoanálise, ela é muito importante. E uma autoanálise crítica e justa. O que é uma autoanálise crítica e justa? Se eu tenho um evento para participar, eu tenho uma entrega, o que eu tenho para oferecer para este evento? E quando você faz essa autocrítica justa, você entende que você tem bastante material, por isso que é sempre bom listar. Porque se a gente fica na fantasia do nosso cérebro, no primeiro momento você acredita que tem. Depois o cérebro começa a palpitar e daí você acha que você não tem nada. Síndrome da impostora. Total. E esse anotar, ele te permite que você, igual o diploma, né? Ele vem escrito ali no que você tem a sua graduação. E quando você anota tudo aquilo que você tem na sua carreira, que é muito normal um profissional liberal fazer isso através da mini-bio ou através do currículo também. E esse currículo, quanto mais organizado ele estiver, mais você consegue ter uma autoanálise daquilo que é possível você oferecer. No meu cargo, estão me pedindo que eu fale inglês, porque a empresa está crescendo e nós estamos buscando essas parcerias, clientes no exterior. Mas eu não gosto de falar inglês. Ok, mas você também em algum momento não gostava de fazer planilha, hoje você faz. E a nossa carreira não vai ser pautada de flores, de cerejas, de morangos e tudo isso. A gente também precisa passar por alguns obstáculos para que nós possamos crescer. Então, se você está percebendo que o inglês é importante para você ir para frente, para você subir, por que não começar a fazer um inglês? Bora estudar, né, minha gente? Bora estudar, vamos fazer diferente. É isso aí, até porque muitas vezes é um a mais ali, né? É um curso a mais, é uma formação a mais que não vai te beneficiar apenas naquela empresa onde você está, mas vai te preparar para o mercado de trabalho como um todo, né? Eu acho que conhecimento é só ganho. A gente nunca perde conhecendo. Exato. E você conhece pessoas, você aumenta o seu networking, as outras pessoas começam a te achar interessante e pode surgir até uma nova oportunidade de trabalho. Sim. Então, investir em si mesmo é igual quando a gente vai lá na loja comprar uma blusa nova, comprar uma calça nova, um vestido novo. Investir na carreira é se manter perene no mercado. E lembrando que quando eu falo de investimento, gente, não é só aquele curso que você precisa ir lá pagar. Várias universidades têm cursos gratuitos maravilhosos. Eu falo maravilhosos porque eu experimentei para eu poder dizer aqui. Então, a USP tem cursos sensacionais. No site do governo também, que é o EVG, também tem cursos incríveis. Então, esse negócio de não ter dinheiro não é mais uma desculpa. A gente tem muita coisa boa, gratuita na internet. Muita coisa que dá para fazer online, inclusive, né? Totalmente. E aí a pessoa nem perde o tempo, perder, entre aspas, né? Porque eu acho que ganha, né? Mas nem precisa dispor do tempo de transporte, de ida e volta até algum lugar. Faz ali na casa dela no momento em que dá. Exatamente. Ou no transporte público. Tem gente que passa horas no transporte público, Sim. né? Aproveita esse tempo de uma Exatamente. forma enriquecedora. Bem, e agora a gente vai ver o que está errado quando o tema é posicionamento profissional. Tela 2 no ar, por favor. Olha lá, posicionamento profissional, o que está errado? Ter postura ambígua, sem transmitir segurança ou clareza sobre o seu papel. Bem, vamos explicar melhor esse conceito, começando sobre a questão de querer agradar a todos. Isso é errado.
Não funciona porque esse querer agradar a todos, você acaba perdendo. Porque imagina, você assume um compromisso com o teu gestor, depois você assume um compromisso com outras pessoas da equipe, às vezes minimizando aquilo que você assumiu anteriormente com a gestão da empresa. E isso pode trazer um prejuízo muito grande para a carreira e principalmente na questão confiança. Como que eu vou confiar um departamento inteiro na sua mão, se no momento que nós fizemos uma reunião, nós colocamos o projeto na mesa, o que precisaria ser feito passo a passo, deu o entendimento, carimbou, tudo lindo, bonito, quando chegou na execução não aconteceu. Então, é preciso ter muita atenção na questão do posicionamento, porque o posicionamento também assume você estar ali em conexão e ser responsável, a autorresponsabilidade por aquilo que você disse sim, é possível, irei fazer. E quem não se posiciona é esquecido? Totalmente. Imagina, você tem ali um colaborador na sua empresa, que ele vive com a capa do Harry Potter, né? Todo mundo passa por ele, ele não existe. Desaparece, né? Vai para a reunião, fica quieto ali num canto, não olha para um lado, não olha para o outro, não traz um concordo, não concordo, porque não é que eu não posso falar não concordo, mas é o jeito que você vai falar. E o posicionamento, ele depende altamente disso. E as pessoas que elas querem ser o que o pessoal chama hoje, né, em público, o isentão ele vai pagar um preço também, porque ele não vai assumir uma responsabilidade e ele pode ter 20 anos de casa, ele não vai ser promovido. Ou até mesmo aquela pessoa que é altamente beligerante, né, encrenqueira na reunião, que ela arruma encrenca com todos e ela não concorda, ela bate na mesa, ela também não vai para um outro local na empresa. Eu sei que muitas pessoas vão se falar, mas tem muitos gestores que são assim, que não sei o quê. É porque daí são empresas que não têm esse olhar para as pessoas. São empresas ainda que estão engatinhando na questão de desenvolvimento de pessoas dentro do mercado de trabalho. Mas se você está numa empresa que não acontece isso, que é uma empresa boa, comece a trabalhar dentro da cultura. Comece a entender por que você não se posiciona. E principalmente, treinem a ponto de sempre você se fortalecer para que você esteja melhor. E tudo isso vai ser no dia a dia para que você ganhe a musculatura que você necessita para se posicionar na carreira. E a pessoa realmente tem que entregar tudo aquilo que ela fala, né? Se ela não puder entregar, é melhor não prometer. Exatamente. Imagina que você marca um médico, você chega lá, o médico não está. Aí você anda horas, então se comprometer para fazer um trabalho. Ah, mas eu não consegui porque não sei. Por que você deixou para avisar hoje que você não ia conseguir? Tem uma série de pessoas dependendo de você. Ah, mas é que pode ser um problema grave para você. Então você precisa também sinalizar, seu fulano, no dia 10 o senhor me pediu um trabalho para eu te entregar no dia 2 de junho. Se o senhor me der mais essas 3 tarefas, vai comprometer aquela entrega do dia 2. O que é mais importante para o senhor? Aí você deixa o teu superior escolher. O que é mais importante para o senhor? Para você realmente poder priorizar aquilo que a chefia quer. Exatamente. E perceba, é uma comunicação assertiva. O senhor me trouxe um projeto grande no dia 10 para entregar dia 2. Agora o senhor está me trazendo mais 2 projetos. O que o senhor quer que eu priorize? Ou consegue colocar alguém junto aqui comigo para trabalhar nesses projetos? Aí eu consigo entregar. Então tenha também esse balanço. Um jogo de cintura ali, né? Exatamente. Não lidar com a chefia. Exatamente. E também aprender a argumentar. As pessoas não sabem mais argumentar. As pessoas querem resolver tudo ferro e fogo. E isso não é produtivo. Porque às vezes a gente precisa explicar para o outro que ele trouxe mais demandas. A gente precisa conversar. Darlene, já conversamos sobre isso e acho que faz parte aqui desse ponto que nós estamos discutindo, né? A gente já falou de imagem, né? O quanto nossa imagem é importante ali dentro da empresa, principalmente quando a gente está buscando um crescimento profissional. E a nossa imagem, ela não está apenas naquilo que as pessoas veem presencialmente, mas também aquilo que está nas redes sociais. Vamos falar um pouquinho desse cuidado? Sim, importante. A gente precisa, hoje em dia, se a gente tem uma rede social ali aberta, a gente precisa pensar que aquilo também é uma vitrine para a nossa vida profissional.
por mais que ela seja uma rede social pessoal, é preciso pensar que a nossa vida profissional pode ser impactada por ela. Totalmente. Inclusive, eu conheci já vários profissionais que relataram a demissão, né? E a pessoa, nossa, mas eu não sei por que eu fui demitido. E de repente, cheguei lá na terça-feira e fui demitido, mas só porque na segunda eu estava doente? Tá, mas vamos entender esse seu doente de segunda? Consequentemente, ou melhor, inconsequentemente, foi postando todas as festas de finais de semana na rede social, toda a bagunça, tudo isso, tudo aquilo. Várias segunda-feiras, a pessoa ficava doente. Pelo menos uma vez por mês, de segunda-feira, amanhecia doente. Não ia para o trabalho. Como assim não vai para o trabalho? Ninguém é bobo na empresa também. Poxa, não deu uma satisfação, não nada. Vou dar uma olhada nessa rede social para ver o que está acontecendo. E chegava na rede social, tava ali todo aquele aparato, né, do final de semana, muita festa, muita gracinha. Ah, mas é o meu tempo de final de semana, eu faço o que eu quero. Exatamente. É o seu tempo de final de semana, você faz o que você quer, desde que não prejudique o andamento das nossas funções na segunda-feira. Isso é autorresponsabilidade. Porque se você já tem um histórico que você passa mal das suas festas ou que você vai ficar muito cansado na segunda-feira, então amenize isso, porque existem consequências. E hoje em dia eu percebo que as pessoas não estão mais preparadas para as consequências. Elas querem ter todas as ações possíveis, mas só aquilo que ela acredita que é o certo é que é validado. E se eu tenho uma contrariedade nisso, ou a empresa é tóxica, ou o fulano é tóxico. Então, esse negócio da toxicidade, a gente precisa entender que todo mundo é tóxico, na verdade. Só que cada um no seu grau e, às vezes, esquecendo daquilo que é a autorresponsabilidade. Você tem um compromisso, independente de como você esteja se sentindo, você precisa ir. A não ser que seja realmente um caso de doença, aí é outra história. Mais comprovada, né? Por atestado médico. Totalmente. Não é? Porque não adianta também a pessoa fala que ela ficou doente, mas não foi ao médico. Isso. Dá atestado também, só que o médico não fica sempre sabendo da causa, né? E daí, quando o médico fica sabendo da causa, aí muda um pouquinho de figura algumas questões. Quando a pessoa foca apenas na autopromoção, também é um problema? A gente precisa entender o que sai, né, daquela questão da competitividade ou até mesmo de uma ambição e o que vai para a ganância. Eu sempre gosto de trazer esse equilíbrio, né? Ou melhor, essa racionalização entre a ambição e a ganância. Porque o que é a ambição? A ambição eu quero me promover. E a ganância o que é? Eu quero me promover a todo custo. Não me importo com você. Não, eu quero me promover, mas eu quero também que as pessoas que estão comigo, elas também venham junto comigo. E mas sem a gente prejudicar só tem uma ninguém, vaga. né? Exatamente, sem prejudicar ninguém. Só tem uma vaga. O que eu faço? Automaticamente, naturalmente, que está dentro dos meus pontos fortes e que eu já entrego para essa empresa. Poxa, se você já tem uma liderança ali no sangue, que eu digo, né? Se você tem o costume das pessoas te procurarem ou de você tomar a frente de alguns pontos, por que não você olhar para tudo isso que você tem de qualidade? Por que não olhar para aquilo que você já faz bem feito? Por isso que lá no início do ano, quando eu falei de pontos fortes, é importante as pessoas continuarem dentro dessa análise. É importante continuar cuidando daquilo que você tem de muito bom. E a gente precisa sempre olhar para o que a gente tem de bom, porque as pessoas às vezes ficam olhando só para aquilo que não é muito bom. Gente, a Darlene tá aqui falando, né? A gente falou lá no começo do ano. Poxa, perdi, queria tanto ter assistido a essa entrevista. Você sempre pode rever os nossos programas lá no YouTube, Hit TV Oficial, como vai aparecer aí na sua tela. Olha lá, Hit TV Oficial, você entra lá no YouTube, acessa a playlist do nosso programa e aí você pode rever todas as nossas edições, toda primeira segunda-feira de cada mês. Darlene esteve aqui conosco e continuará conosco até o final do ano, pelo menos com esse quadro Sua Carreira, trazendo dicas importantíssimas para que nós possamos alcançar o sucesso profissional. Hoje estamos falando sobre posicionamento profissional e como ele impacta, né, no nosso crescimento
posicionamento ou não dentro de uma empresa, né, no ambiente corporativo. Sim. E o alinhamento com os objetivos da empresa também tem tudo a ver com esse posicionamento, né, Darlene? Perfeitamente, Clarinha, porque eu sempre falo que quando a gente tem uma dança com a empresa, né? O que é a dança? É o 2 para cá, 2 para lá. Aí entra uma questão que a gente sempre é muito preocupado em receber esse feedback. E quando eu falo lá no início aqui do nosso papo de hoje sobre a autoavaliação, sempre antes de você ir para um feedback, tenha uma autoanálise de si mesmo. Tenha vários pontos daquilo que você já faz bem feito, do que você precisa crescer. E se você tem a pretensão de crescer dentro de uma empresa, marque com o seu gestor uma reunião de feedback. Aí ele pode falar para você, olha, Clarinha, sua reunião de feedback ficou agendada para novembro. Sabe o que é, seu fulano? Eu gostaria muito de compreender qual que é o meu momento através da sua ótica dentro da empresa e eu quero também fazer alguns alinhamentos para o meu futuro profissional, porque eu tenho a intenção de ter um plano de carreira aqui dentro e eu gostaria que você me trouxesse o que você identifica que eu poderia estudar ou até mesmo que eu poderia melhorar. Lembrando sempre que esse gestor, esse superior, precisa ser uma pessoa de confiança. Porque senão, como que ele vai fazer para te ajudar neste lugar? Então, se o seu diretor é a pessoa mais indicada, converse com o seu diretor. O que você vê de bom em mim? Anote o que esse diretor vê de bom em você e pergunte o que você acredita que tecnicamente eu poderia fazer para que eu seja o coordenador, o supervisor ou até mesmo o gerente aqui dentro dessa empresa, para que eu possa continuar executando meu trabalho e que nós dois juntos tenhamos esse plano de futuro. Gente, porque plano de futuro é maravilhoso dentro de uma empresa. E quanto mais você tiver planejamentos dentro da sua vida, na carreira, no relacionamento, na saúde, no financeiro e no seu espiritual, melhor a sua vida flui. Então, cuidem da carreira como se estivesse cuidando da sua saúde. E não deixa de ser saúde, né, gente? Porque gente desempregada perde a saúde rápido. É verdade. Vamos ver então o que é certo ou o que é errado quando se trata de ter aí um alinhamento com a empresa. Tela 3 no ar, por favor. Olha lá, participar de iniciativas que contribuem para as metas da empresa. Isso é muito importante, né, Darlene? Muito importante, porque imagina, a empresa, normalmente, o que eu já vi na minha carreira inteira? A empresa começa a fazer um processo ali, ou de sistema de segurança, ou de mudança de sistemas, ou até mesmo uma mudança de cultura. A tendência das pessoas é ficar que nem adolescente, de novo, fazer alguma coisa, mas é importante para a empresa se manter no mercado. E se o profissional, ele estiver em parceria, se ele estiver ali disposto a trazer também a proatividade, a trazer o que ele enxerga, a buscar meios para que a equipe também trabalhe junto, isso é sensacional, porque o resultado da empresa depende dos seus colaboradores e o seu sucesso profissional depende do sucesso da empresa. Se a empresa não tiver sucesso, qual que é o sentido da contratação? É por isso que o errado também é o que temos agora na tela 4. Olha lá, tela 4, trabalhar apenas no seu escopo sem pensar no impacto coletivo. A gente tem que saber trabalhar em equipe. Essa lei é uma receita para quem não quer ser promovido. Maravilhosa, super funciona para quem não quer uma promoção. Porque se você quer algo a mais da empresa, você tem que entregar algo a mais. Do mesmo jeito que se você contrata alguém para cuidar do seu filho em casa, você quer que essa pessoa faça a mais também para cuidar do seu filho. Faça diferente. Ou até mesmo uma pessoa que ela se torna assistente pessoal de alguém. Por que essa pessoa se torna assistente pessoal de alguém? Porque ela entregou um trabalho e a pessoa começou a experimentar daquele trabalho. Imagine que você busca um cargo de liderança dentro da empresa, mas você não se lidera nem a si próprio. E essa falta de autoliderança já mostra que como que você vai coordenar uma equipe de 5 pessoas? Como é que vai ficar, essas outras pessoas vão ficar à mercê? Vão fazer o que elas querem? Como é que fica o departamento como um todo? Então, é necessário, sim, incluir-se
nas atividades diárias e sempre buscar trazer resultados diferentes e resultados interessantes. E lembre-se, comuniquem os seus resultados. Resultados na gaveta, eles não aparecem. É isso aí, minha gente. A gente segue falando sobre esse assunto no próximo bloco. Agora nós vamos a um breve intervalo e voltamos com o Darlene, ainda com muitas dicas para o seu sucesso. Continue com a gente. Já estamos de volta com o nosso programa. Mais uma vez, uma ótima tarde a você que nos acompanha. A gente segue com o quadro Sua Carreira aqui no nosso programa hoje com Darlene Bodac, especialista nessa área. Mais uma vez, bem-vinda, Darlene. Obrigada. Estamos aqui hoje falando sobre posicionamento profissional e de que forma esse posicionamento impacta no nosso sucesso ou não. E agora é hora de falar de reputação no ambiente corporativo. O que isso quer dizer? Como é que a gente constrói uma boa reputação? Construir uma boa reputação dá trabalho, sim, e depende de como você cuida dela, você pode perder todo esse trabalho em pouquíssimo tempo. Olha. E construir uma reputação é você realmente cumprir com as coisas que você está falando e também é a forma assertiva que você comunica as situações dentro da empresa ou até mesmo aquilo que você precisa melhorar. Já vamos às telas de certo ou errado nesse ponto? Tela de certo na construção de reputação, aí ó, tela 5, cumprir prazos, ser colaborativo e assumir responsabilidades de forma consciente. Totalmente. Essa questão da autorresponsabilidade é algo extremamente importante, porque ainda a gente vê muitas coisas nas organizações no sentido, deu certo, fui eu, deu errado, não sei quem foi. E muitas vezes a gente precisa assumir também o que não deu certo, a não ser que você tenha ali uma lista de coisas que tudo que você faz, coloca a mão, não dá certo. Então aí volta para o ponto da autoanálise. Por que as suas coisas não dão certo? É falta de atenção? É falta de cuidado? É falta de capricho? O que eu preciso fazer para eu começar a entregar bem? Por isso que precisa buscar aquele feedback que você falou, né? Exatamente, mas às vezes as pessoas acham que é perseguição. Então, essa autoanálise ela é muito importante, porque se você acha que você está dentro de um quadro de perseguição, você precisa se avaliar. Vamos à tela de errado no quesito reputação. Falar mal de colegas, atrasar entregas ou não cumprir compromissos. Feio, né? Demais. Eu, sinceramente, acredito que a fofoca dentro da empresa, ela é uma questão também de demissão, de utilizar essa ferramenta importante. Porque essa questão de ficar falando mal das pessoas dentro da empresa, ela é altamente perigoso e ela não traz nada de positivo. Ela traz mais pessoas problemáticas, ela traz mais falta de engajamento, entre outras coisas, e o menos que ela traz é resultado. Uma forma incorreta de buscar, né, por essa reputação, porque às vezes a pessoa ela quer fazer o quê? Denegrir o trabalho do colega. Sim. Para se autopromover, né? Isso. E na verdade, acaba não sendo uma autopromoção, porque ela acredita que ela vai fazer desse jeito para que ela consiga apresentar o melhor dela e falar mal dos outros só vai mostrar que ela não é tudo isso que ela acha que é. É isso aí. Quando a pessoa só aparece quando convém, também fica chato, né? Totalmente. Daí fica uma coisa assim, um interesse escrachado, né? Fica claro, né? É importante nós termos interesse nas coisas, mas ser interesseiro é completamente diferente. Então, comece a prestar atenção no equilíbrio. Ah, você falta em todos os compromissos, quando você vê o diretor da empresa, você sai correndo, daí você quer ir no compromisso? Isso também fica chato, as pessoas começam a prestar atenção e o seu nome anda dentro da empresa. Então, imagine que às vezes você não dá uma satisfação suficientemente para o seu superior e quando você vê o diretor, aí você quer fazer esse papel, passar por cima também. Isso também mancha a reputação dentro da empresa. Outra coisa que eu acho que é importante a gente destacar aqui, Darlene, é sobre a postura fora daquele ambiente corporativo, numa festa, num evento da empresa.
isso também precisa estar correto, estar de acordo aí, para que o posicionamento profissional dessa pessoa não seja abalado lá dentro da empresa depois. Com certeza. Então, vai para os dois lados nessa questão, né? Falar mal da empresa numa festa ou num evento é a mesma coisa que você está casado com alguém e você ficar falando mal da pessoa do teu relacionamento. Não é legal. Por que você está ainda nesse lugar? Então, se a empresa não está te atendendo, você acredita que essa empresa não é boa o suficiente para você, saia, mas não fique falando mal do local que você trabalha. Porque do mesmo jeito que você não vai gostar que falem mal de você lá no mercado. Então, é importante também ter esse ponto de equilíbrio do certo, do errado, e daí entra o ético. Porque daí é muita falta de ética você estar dentro de uma empresa, você receber ali todo mês o teu salário, receber os benefícios, e quando você está em um evento, falar mal da empresa, falar que a empresa não é legal, que a empresa não é colaborativa. Você já está fazendo o papel, então, igual da empresa, se é que acontece isso realmente lá dentro. O próximo tópico é o networking interno. Já vou chamar a próxima tela para a gente ver qual é a informação de certo nesse ponto e a gente já comenta, tá, Darlene? Olha lá, conectar-se com outras áreas, participar de comitês e fóruns internos. Extremamente importante. Por que a empresa está fazendo fóruns? Por que você precisa se conectar com outras pessoas dos outros departamentos? Para que as pessoas te conheçam, para que elas saibam que o trabalho delas impacta o seu e o que o seu impacta de outras. E por que não perguntar como está a nossa troca? Por que não perguntar o que eu posso fazer de melhor para entregar o meu trabalho aqui nesse departamento? Porque quando você entrega um trabalho bem feito para o próximo departamento e a pessoa sente confiança que ela não precisa conferir o que você entregou, as coisas fluem. E o elo de confiança, a questão também da reputação, ela também vai ser melhorada. E você, enquanto profissional, você sabe exatamente como tudo funciona dentro da sua empresa. Aí você começa também a poder ter um cargo maior. Porque quem tem um cargo maior dentro da empresa, um cargo de gerência, precisa saber como tudo funciona. E é muito bacana ser colaborativo, né? Saber que a gente precisa do outro. Sim. Né? Que a gente não é sozinho nesse mundo, que um dia é ele quem vai precisar de mim, outro Sim. dia sou eu que vou precisar dele e assim funciona a engrenagem de uma empresa. Exatamente. A nossa vida inteira ela é pautada por outras pessoas, né? É rede de apoio com os nossos filhos. Ninguém vive sozinho. De jeito nenhum. É muito triste viver sozinho também. Com certeza. A gente não evolui. E é tão bacana quando a gente se vê útil para alguém, Isso. não é? É maravilhoso. Não é recompensador? É maravilhoso. Então, por que não, né? Exatamente. Vamos ao que é errado quando o tema é networking profissional? Isolar-se apenas ao seu time ou líder direto. A famosa capa do Harry Potter, né? É muito importante divulgar-se. E quando você fica só dentro do seu departamento, imagina uma empresa que tem 100 funcionários e dentro desses 100 funcionários nunca ninguém te viu. Ou a pessoa não sabe quem é que entrega o relatório para ela. Nunca viu a cara dessa pessoa, não sabe o que essa pessoa gosta. Então, participar, optar, né? Eu vou falar por optar, não participar de eventos, é altamente prejudicial para a sua carreira, porque quem não é visto não é lembrado. E se você tem o desejo de crescer, busque crescer naquilo que você sabe através das pessoas. Ah, Darlene, mas eu não gosto de fazer gestão de pessoas. Como que eu faço para crescer na minha carreira? Torne-se especialista naquilo que você faz. Ah, mas na minha empresa não tem espaço. Bom, você já detectou que você quer crescer, você já detectou que você tem um posicionamento e você já detectou que nessa empresa não tem espaço. Então, está na hora de começar a procurar outra empresa para que você possa ser especialista neste lugar. E a gente tem que tomar cuidado para não confundir networking interno com politicagem, né? Exatamente, que entra no ritmo da fofoca, né? Porque às vezes as pessoas acreditam, estou fazendo um networking. Será? Acho que você só senta sexta-feira com seus amigos para tomar cerveja e falar mal do chefe. Isso não é networking interno. Até mesmo porque quem vai te ajudar ou não a você
crescer nessa empresa, vai ser o teu líder. Não vai ser o pessoal do famoso happy hour, que não é happy hour, é uma cervejada, né? Na sexta-feira final do trabalho. Então, permita-se ser um pouco mais crítico se essa turma que você está andando é a turma do crescimento ou só é a turma da bagunça. Porque a turma da bagunça, elas permanecem estagnadas dentro da empresa. E nesses ambientes aí fora, normalmente, né, no happy hour e tal, você abre brecha para rivalidades além da fofoca? Para rivalidade, você abre brechas também depois para você ser mal visto em algumas situações dentro da empresa. Se você está dentro de uma turma da fofoca, é muito provável que depois vão fazer fofoca também com o seu nome. Então, naquele dia que nós estávamos lá no barzinho, não sei das quantas, no nosso happy hour, fulano de tal falou isso de você. Olha que chato acontecer isso tudo. Imagina daí você ser chamado depois pela sua gestão para... Poxa, por que você falou isso de mim? Alguns gestores chamam. E o gestor que serve, o gestor que ele é uma pessoa atenta, ele com certeza ele vai chamar para uma conversa, para entender o que exatamente está acontecendo. Entender também o que ele está fazendo que não está sendo legal. Para que esse profissional se abra. E daí normalmente fica, não foi bem assim, não sei o quê. Aí já começa o estresse, porque o outro fez fofoca, ou alguém dos 4 que estavam lá fizeram fofoca. E daí já começa as rusgas, começa o estresse ali dentro. Aí imagina, né? Não vai dar nada certo isso. Vai ficar pior do que estava. É por isso que a gente tem que prestar muita atenção no posicionamento profissional dentro da empresa, em todos os âmbitos, porque ele pode tanto nos levar ao sucesso, a galgar aí novas promoções aí dentro da empresa, ou então pode acabar com a nossa vida, pode acabar com a nossa carreira, Exatamente. Né? A gente tem 2 minutinhos para encerrar o bloco. Darlene, vou pedir para você dar aquela última dica para o nosso telespectador, justamente para que fique atento quanto ao posicionamento profissional. Maravilhoso. Então, além de você estar bem vestido, né, dentro das suas condições, é claro, tenha também a atenção, faça uma autoanálise de quem é você enquanto profissional. Então, a autoanálise é realmente você pegar papel e caneta e escrever as suas qualidades, se você é determinado ou se você não é, e o quanto que isso pode fazer com que você seja bem-sucedido na sua carreira. E o posicionamento vem também através da sua comunicação. Analise a sua comunicação, analise a forma também como você busca se propagar dentro dessa empresa, e daí quando você tiver todo esse preparo, aí você pede para o seu chefe ou para o seu líder trazer ali o que ele acredita que seria o ideal para você fazer dentro da empresa para que você possa evoluir. Isso chama-se melhoria contínua. E melhoria contínua cabe para todos os profissionais e para todos os seres humanos que estão no mercado. É isso aí, minha gente. Quer conhecer mais da Darlene Bodac? Entra lá no LinkedIn, Darlene Bodac. Tem o site também, bodac.com.br, e tem o telefone, DDD 11, número 939523536. Todos os contatos da Darlene aparecendo aí na sua tela. Darlene, muito obrigada mais uma vez. Te vejo no mês que vem com mais dicas sobre a nossa vida profissional. Maravilhoso, Clarinha. Adorei o nosso quadro e falando sobre posicionamento e o quanto que ele é importante, né? Obrigada. Até a próxima. Tchau. Agora nós vamos a um breve intervalo e já voltamos com muito mais aqui no nosso programa. Continue com a gente.